Olá, meu nome é Jordão Dantas e essa é a atividade da disciplina de computação gráfica pedida pelo professor Fábio Júnior. Bom, foi pedido que se fizesse a construção de imagens tridimensionais se utilizando das técnicas de perspectiva, conhecimento prévio do objeto, oclusão, densidade das texturas, sombras e sombreamento. Eu fiz aqui esse pequeno exemplo com essas 4 casas e esse protótipo de relógio solar. Bom, percebe-se a utilização da técnica de perspectiva por meio dessa fileira de casas, por onde tem-se a, digamos, sensação de que a última casa, por exemplo, é menor do que a primeira, né? Quando você vê ela dessa forma alinhada, e também quando se diminui ou aumenta o zoom, ou seja, está mais próximo ou longe do objeto, percebe-se a diminuição do mesmo. Da técnica de conhecimento prévio, percebe-se essa técnica por meio dessas casas, pois sabemos, né, as dimensões reais de uma casa. Essas aqui, por exemplo, tem a altura de 3 metros e quando você compara com um relógio solar, você sabe que essa casa é bem maior do que esse relógio porque você tem o conhecimento prévio desse objeto. Em relação à oclusão, percebe-se o uso dessa técnica dependendo do ponto de vista do observador. Por exemplo, vendo desse lado a imagem, pelo lado esquerdo, se oculta o relógio solar, nesse exemplo. E também, se você deixar essa fila de casas reta, se oculta as casas por trás dessa primeira, só vendo as sombras, por exemplo, ou assim, só vendo a primeira casa mesmo. Em relação à densidade das texturas, percebe-se em todos os elementos, desde o relógio solar, que eu fiz com a textura de pedra, como era feita nos primórdios, né? Também nas casas, com a textura aqui de cimento, tijolos, desses tijolos aqui, da janela, da porta com o puxador aqui de metal e também dos telhados, em todas as casas. Em relação à sombra e sombreamentos, todos os objetos têm sombras, percebe-se aqui obviamente no relógio solar, né? A técnica de sombra, assim como em todas as casas. Bom, essa é a atividade e é isso.